meu entrevistado de hoje, eu vou deixar com que ele mesmo se apresente para vocês. Eu vou conversar com uma lenda, e as lendas não se explicam. As pessoas criam autoridade ao longo do tempo. E esse rapaz que está comigo aqui, ele tem muita autoridade. Paulo Roberto Garolo, seja bem-vindo, meu amigo. Ô, meu amigo, eu que agradeço o convite, viu? E é sempre um prazer estar participando do seu programa, você sabe disso, né? Às vezes a gente não participa mais da correria que a gente vive nela, né? E você também Ah, não mas para mais, né? Então é aquela não correria, né? para. Agora é o seguinte, agora você é um senhor aposentado, né? Conta pra mim como é que tá. Já caiu a ficha ou não? Pois é, Divino Ronaldo, já caiu a ficha. Para ser sincero, já caiu a ficha, né? Hã. Eu me aposentei agora no início de setembro, né? Me Aham. aposentei dentro da companhia e eu estou agora mexendo no meu processo de aposentadoria normal, né? Aham. Mas dentro da companhia me aposentei. Foram 38 anos, 1 mês e 10 dias, né, de multinacional, né. Eu comecei lá na Semente Rapaz. Cargill e foi desencadeando compras, né, a Monsanto comprou, Aham. fui para a Monsanto, a Bayer comprou, fui para a Bayer, e nessa história foram 38 anos, 1 mês e 10 dias trabalhando, né. E como eu sempre digo, sabe, Divino Ronaldo, eu tenho o maior prazer e uma felicidade imensa de ter fechado essa primeira etapa da minha vida, com chave de ouro, porque graças a Deus, né, eu sempre fui uma pessoa correta, dedicada ao meu trabalho. Todo mundo sabe que eu tenho paixão pelo que faço, né. Essa minha essa como você falou, está dentro de mim, né, então não tem nem explicação mesmo. Eu tenho uma paixão pelo que eu faço, pela agricultura, por levar informação, por orientar, enfim. E isso é uma paixão mesmo que eu tenho dentro de mim, né. Então foram 38 anos muito bem feitos, muito bem trabalhados, com ética, com respeito, com dedicação, e sempre fui uma pessoa muito honesta, né. Então, graças a Deus, fechamos com chave de ouro, como se diz, eu saí deixando a porta aberta, né. Que legal, cara. Mas não vindo de você, não seria diferente, teria que ser dessa forma mesmo. Garolo, eu tenho certeza que o nosso ouvinte te conhece, todo mundo te conhece, mas vai que tem um ou outro aqui que não sabe quem Aham. é, né. Eu até coloquei o título aqui, Paulo Garolo, o Papa do milho no Brasil, né. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua história aí, falasse como é que você começou e como é que você se embrenhou aí pelos caminhos do milho. Eu desde moleque, né, eu gostava muito de agricultura. Eu venho de uma cidade que a agricultura fazia quase divisa com as casas da gente, né. Então a Hã. cidade da onde aonde eu fui criado, e até eu me formar em agronomia, eu morei lá, né. E a gente Onde que era é? cercado, é uma cidade cercada por agricultura, em Andirá, no estado do Paraná. E a agricultura Hum. no Paraná é engraçado que o cara planta até quase na varanda da casa, né. Então É, é a desse jeito mesmo. a estrutura fundiária, né, talvez até por ser bem menor, né, então você tem que Uhum, aproveitar tudo. Então eu isso. vim de um ambiente assim. O meu pai tinha a loja de secos e molhados naquela época, né, e Hum. antes não tinha supermercado, então ele tinha isso, vendia de tudo, e meu pai atendia muito, o nosso cliente-chave eram agricultores. Até naquela época, você vendia, às vezes, a conta era por pagamento de safra, né. Você ia levando, Isso. levando, levando até o cara colher, vender a mercadoria para poder pagar E a gente, anotando né. na caderne e anotando É, na na cadernetinha ali. cadernetinha, era um livrão, é isso mesmo. Então eu venho de um ambiente assim, fui criado num ambiente assim. Agora, eu sempre gostei da cultura do milho. Não sei te explicar, um dia até falei para você mesmo, eu falei: "Eu acho que isso está no meu DNA", porque eu sempre gostei, meu trabalho de conclusão de curso foi em cima da cultura do milho, os meus principais estágios foram também na cultura do milho. Eu tive a oportunidade, né, da Cargill Sementes ter se instalado vamos dizer, a central deles, a diretoria principal da área de sementes, né, instalou numa unidade bem na minha cidade, né, e eu Espera aí, tive a oportunidade deixa disso. eu voltar um pouquinho aqui. O seu pai trabalhava com secos e molhados. Cara, como é que a Isso. agronomia surgiu na sua vida? Como é que você falou assim: "É isso que eu quero para minha vida"?
Então era o cliente. A maioria do nosso cliente eram Hã, agricultores. E aí, na certo. época, Divino Ronaldo, meu pai tinha uma Kombi. A gente ia entregar Ei, compra de Kombi, e às vezes eu ia olha com só. ele. E isso era no sítio. Então, muito cliente nosso, a gente também tinha cliente da cidade. A loja Uhum, era do meu avô, né, que vendeu para o meu pai, né, então, era uma loja já antiga, tradicional. Meu avô foi uma das figuras que fundou a cidade, né, então a nossa família lá é muito tradicional, né. E aí foi engraçado que o meu pai seguiu então o caminho do meu avô, ele era sócio do meu tio, os uhum, 2 compraram a loja do meu avô e seguiram o caminho, né. E aí o que acontece? Muito dos nossos clientes eram agricultores, e a gente ia para o sítio, direto. E eu gostava disso, né. Aí eu certo. aprendi a gostar, isso foi entrando, eu gostava muito de ir, meu pai nunca teve, né. Você sabe que até o meu tio-avô tinha, mas o povo árabe, o povo libanês, o povo eles não gostam muito de negócio de terra, o negócio deles é comércio. É Então o meu comércio, tio é. tem uma das fazendas principais de Andirá, mas trocou aquilo tudo por casas, por outras coisas, eles não Uhum, tinham esse apego com a parte agrícola, né. E o meu uhum, pai ia entregar compra no sítio, então eu ia com ele, e isso foi uma coisa que foi me despertando, né, então eu gostava muito. E das culturas eu gostava muito do café, na minha cidade plantava muito café, plantava-se muito trigo no inverno também, um município que hum, planta bastante, ainda planta, né, trigo, uhum. e o milho, ele se tornou uma cultura importante com o advindo da Cargill. A Cargill Sementes, ela montou a principal unidade de produção de sementes na cidade da onde eu venho, que era Andirá. E o que Certo. aconteceu? As lavouras de milho começaram a tomar conta, porque tem o campo de produção de semente, aquela coisa toda. E eu me Uhum. vi muito dentro da lavoura de milho. Eu me vi muito dentro da lavoura de milho, é uma cultura que me chamou a atenção, e aí eu mergulhei nela. E aí foi uma coisa engraçada, né, que criou dentro de mim, e eu acho que eu sonho com milho, eu durmo com milho, pensando em milho, eu trabalho. De vez em quando eu dou trabalho para minha esposa, que às vezes ela dorme, né, e É, eu estou lá é. pesquisando, eu estou lendo, eu estou me informando, eu estou buscando mais conhecimento de alguma coisa específica, que às vezes acontece, né, e eu Hum. perco noção do tempo, né, e às vezes eu estou lá, ela está dormindo, eu estou lá, no meu iPhone, né, procurando e tal, Uhum. e de repente eu encontro. Quando eu encontro, eu grito de satisfação, ela acorda assustada, aí aquela briga, né, aí aquela briga. Primeiro porque eu estou estudando ainda, né, e depois que ela levou o maior susto, né, então acontece isso, acredite, acontece isso na minha casa, viu. Então é Você isso, gosta de é uma paixão pamonha? louca por isso, eu adoro. Tudo que é de milho eu adoro tudo, tudo, Canjica? tudo que é de milho, gosto. Eu não tomo leite, não Hã. tomo leite, mas eu gosto, e no caso aí do milho, às vezes eu arrisco até a canjica, porque a canjica o pessoal faz com leite, a maioria, né. Isso. É. Curau também eu só como curau com água, eu adoro curau, mas o meu curau é feito separado, que é com água, eu não como com leite. Então eu só não gosto muito é do leite, agora, tudo que é feito de milho, bolinho, isso é paixão, bolinho de milho é a coisa mais boa do mundo, né. Então tudo que é feito com milho eu gosto muito mesmo. Eu Cara, acho que é uma aí cultura va hã. fantástica, né. Eu vejo o Ô, milho como garoto, uma cultura fantástica. aí, garoto, você começou a estudar porque você é um cara a impressão que eu tenho, e nós já tivemos várias conversas, né, você é um cara Uhum. insaciável pelo conhecimento, você fica louco para estudar e aprender cada Fico. vez mais e tal, e parece que isso não para. Isso não vira uma obsessão não, cara? Às vezes até vira. Eu não tenho um dia que eu não tenho uma leitura. Todo dia eu tenho uma leitura técnica, todo dia. Isso virou um hábito, né, então todo dia. Hoje E é em dia possível e é possível aprender mais? Porque chega um é, ponto que você sabe muito mesmo, você dá palestra, fala com as pessoas, ouve outras pessoas, outros pesquisadores e tal, e ainda tem espaço para aprender? tem, e muito. E é uma coisa engraçada, Divino Ronaldo, que é o seguinte: Hã, cada coisa nova que eu descubro, que aquilo, nossa, como eu te falei, é uma festa para mim. Cada é. coisa nova que eu descubro, eu começo a perceber que eu preciso aprender mais.
Eu acho que por isso que vira obsessão. Por quê? Porque você aprendeu mais uma coisa, aí apareceu mais um detalhe que eu não conhecia. Bom, eu vou mergulhar de novo naquilo ali. E quando eu falei para você hoje, antes da gente Hã, fazer a nossa interação que estamos fazendo agora, eu comentei: hã. "Divino Ronaldo, eu estou preparando um material técnico para eu fazer umas palestras aí, mais no sentido de ensinar mesmo o pessoal, né". Uhum. E é engraçado, quando eu começo a preparar esses materiais, é até engraçado que nunca termina, sabe por quê? Porque Hum. a cada coisa nova, ou um termo que eu não conhecia na minha pesquisa aparece, eu paro tudo, eu vou primeiro entender aquilo. Eu não tenho Certo. como fazer uma explicação de algo que eu não tenha domínio sobre todo o assunto. E é isso que faz a gente ficando insaciável. Por quê? Por isso que eu te falei que às vezes eu nem termino. Tem vezes que eu começo coisas e não termino por isso, que eu começo a aumentar, 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 dali a pouco tá lá com 200 slides que eu vou estudando. Isso para mim eu vou montando na forma de slide, né. Aham. Dali a pouco tem 200 slides feito e eu ainda estou procurando mais coisa. Então, é isso, tá na gente. Realmente eu gosto muito de fazer minhas leituras, sabe, ir me atualizando, e eu vejo que ainda tem muita coisa aí que eu preciso aprender. Nós estamos vivendo a era digital agora também, né, divino Isso, Ronaldo. isso. Isso facilita muito também o acesso, mas por outro lado, a gente tem que se preparar cada vez mais, né, porque novidades vão chegando numa É o tempo velocidade inteiro, cada vez maior, né, divino Ronaldo. o tempo inteiro. É incrível. Você que lê tanto, já pensou em escrever livro ou não? Já. O único Hã. problema que eu tenho é esse. O que que acontece? Aí eu vou ser réu confesso no seu programa. Hã. Eu tenho preguiça de ficar escrevendo. Ah, cara, Aí, contrata alguém para eu fazer isso pra tenho você, uns você fã edita os não, negócios. então, eu tenho uns amigos, né, que falam até são meus fãs. Tem um amigo meu, ex-colega Bayer, né, agora eu não estou Hum. mais, ele continua. E ele fala para mim: "Garoto, o dia que você aposentar, eu vou contratar um cara, vai ficar com você para você contar coisas da sua história". Porque imagina, 38 anos, você vai acumulando um monte de história, né, que vai Sim. acontecendo milhões de Aham. coisas na vida da gente, você vai acumulando aquele monte de história. Ele falou: "Eu vou contratar um cara, para o cara ficar só te ouvindo, ele vai gravar você, você vai contando história. E depois que tudo isso estiver feito, nós vamos transcrever e nós vamos lançar um livro seu". Eu tenho o sonho de lançar um livro seu, porque ele fez parte da minha história, ele Uhum. trabalhou uma época numa equipe que a gente trabalhou junto, então ele conhece um pouco de coisas, e tem muita coisa que inclusive é engraçada, que acontece com a Hum. gente, né. Conta Então é conta uma de lógico, aí conta um ele desses fala: "Eu". causos engraçado aí pra nós. Qual que é um Uma que eu daqueles que nunca você vou lembra esquecer, assim? não, uma que Hã, eu nunca vou esquecer, essa para mim foi demais. Logo que eu vim do Paraná para cá, então hã. eu vim trabalhar em Goiás. Acho que no segundo ou terceiro ano meu aqui, em Goiás, lógico, eu venho do Paraná, a gente tem hábitos e palavreados um pouco diferentes em algumas coisas, né. Sim, E lá no sim. sul, todo mundo que é descendente de polonês, a gente chama de polaco. Ou Uhum. polonês, ou até mesmo do alemão, que não tem nada a ver com polaco, mas é em virtude da cor do cabelo ser loiro. Certo. Então todo mundo que é meio loiro, do olho meio claro ou verde ou azul, a gente tem o hábito no Paraná de chamar de polaco. E quando eu vim trabalhar aqui, lá no terceiro ano, eu fui fazer uma regulagem de plantadeira na fazenda de um ex-prefeito de Santa Helena de Goiás, Hã. o seu Antônio Garcia, Já já ouvi falar. falecido, e sou muito amigo do filho dele. O seu Antônio Garcia tinha um funcionário que era loiro e do olho Hum. claro. E eu fui fazer a tal de regulagem de plantadeira, e eu comecei a chamar ele de polaco, que era um Hã. termo que a gente usava lá, para pessoa com esse biotipo de cabelo e olho. O olho dele até Certo. era verde. E lá na terceira ou quarta vez que eu chamei esse rapaz de polaco, ele pegou uma chave de grife que ele estava usando para me ajudar a desapertar parafuso, aquela época a plantadeira era aquela confusão, né. Hã. E ele jogou com tudo, com o maior ódio, aquela troço no chão, virou as costas, subiu no trator e foi embora e largou nós tudo lá. E Sem falar quando ele nada? fez isso, sem falar nada, mas você viu, eu vi que ele jogou assim com toda a raiva do mundo. E quando Hã. ele fez isso,
Nessa época eu andava muito com a equipe de vendas da Soagro, que é uma Certo. empresa que eu tenho no coração, a Soagro. A Soagro fez parte da minha história. E esse vendedor falou para mim, ele falou: "Garolo, sabe por que que esse homem saiu assim? Para não te sentar a chave na tua cabeça, porque você não parou de chamar ele de polaco". Eu falei: "Uai, mas o que que tem chamar de polaco?". Polaco é o nome que a gente dá para as pessoas que são loiras. Falou: "Paulo, aqui no Goiás, polaco é aquele negócio que coloca no pescoço de burro, de boi brabo que não Eita! obedece. Você estava chamando o cara de polaco, ele começou a se sentir humilhado por você, mas Meu Deus nunca do me passou na céu. cabeça". E o cara jogou a ferramenta no chão, uma chave de grifo, né, jogou no chão para não acertar na minha cabeça, e realmente ele estava bufando de raiva. Então, Olha essa é uma só. história que eu nunca vou esquecer, uma troca de uma palavra, né, que para nós tinha um Aham, sentido e para cá tinha outro sentido, né. Era aquelas eles chamam de coalheira, né, lá no sul, aham. que põe até um sininho às vezes, né, para Sim, o sim. gado Aham, seguir, e é isso que era aham. polaco aqui, e eu nunca imaginei que isso era polaco e estava chamando o cara de polaco, e ele se sentiu ofendido com isso, né. Então, sabe, tem muita história, né, que a gente vai agregando na vida da gente, né. Ah, mas quem É, nunca, né, cara? Eu lembro que uma vez você me né. falou um negócio, você me falou uma frase uma vez que eu fiquei assim e tal. Você falou assim, "Eu sou uma figura meio exótica, Isso. eu tenho um jeito meio exótico". Você me lembra, sabe quem? Você me lembra o Zé É. Rico, com esse tanto de ouro pendurado. Como é que começou essa história aí? Me conta. Eu nunca te perguntei Isso isso, aí. hein. Outro dia eu falei sobre isso, inclusive com a minha Hã. família. Eu estava tentando também entender como é que começou isso, né. E eu começo a lembrar, primeiro, eu sou filho único, e Hã. a minha mãe, você imagina, mãe já é aquela coisa com filho, né. Mãe Hã. já tem um apego louco por filho. E a minha mãe tinha um apego louco comigo, e ainda só tinha eu, e a minha mãe era uma senhora mais obesa. Minha mãe era uma mulher grande, Hum. obesa. E a minha mãe gostava muito de joia. Inclusive essa cruzinha vermelha que Hum. você consegue ver, essa foi a Aham. primeira joia que a minha mãe comprou na vida dela, quando ela ainda era mocinha e começou a lecionar como professora. Que E eu legal, guardei cara. e coloquei na minha medalha que ela me deu. Quando eu tinha 11 anos, ela me deu essa medalha, eu coloquei, fixei, depois que ela faleceu, essa cruz dela aqui, ó, que foi a primeira joia que a minha mãe comprou. E minha Que mãe gostava bacana. muito de joia. E eu é que colocava as joias na minha mãe. E todas as joias que a minha mãe teve, eram joias grandes e pesadas, porque ela era uma mulher grande. Se ela colocasse uma correntinha fina, o pescoço dela acho que engolia a correntinha, porque ela era grande. Então o que acontecia? As joias da minha mãe eram sempre grande, pesada, e naquela época você tinha muito mais facilidade na compra disso, de ouro, de tudo, comprava Sim. parcelado, era aquela coisa louca. Então, o resumo da ópera, eu que ajudava minha mãe a escolher, colocar nela, eu que colocava nela e tudo mais. E eu acho que isso me deu esse apego. E ela também gostava de me presentear, às vezes, com alguma coisa assim. Então eu comecei a usar joia já desde molecão, como eu te falei, quando eu tinha 11 anos eu ganhei essa medalha que você está vendo aqui, ó, que até tem Hã. meu nome atrás e minha primeira identidade, que depois foi roubada, eu fiz a segunda via em Goiás, aí minha identidade Aham. passou como para o estado de Goiás, né, na época era no Paraná. Aham. Então eu tenho aqui o número do meu RG e atrás aqui o meu nome, nessa medalha que eu ganhei quando tinha 11 anos de idade, numa corrente de ouro italiano, que a minha mãe me deu como presente de aniversário, né. Então acho que começou daí, e eu gosto. E aí eu também sempre falo, não é por ser ouro, por ser prata, eu não tenho essa coisa. Não é pelo metal ser Aham. valioso, não tenho esse lado, às vezes tem gente que às vezes esse monte de coisa fala: "Ah, esse cara é soberbo, ele quer se", Não nada é disso. ostentação, né? Não, não, não é ostentação. Aham. Um dia, até para me acalentar a alma, eu estava no aeroporto em Goiânia e fui comprar, um remédio. Toda vez que eu vou em Goiânia, eu acabo comprando um remédio nessa farmácia que tem lá no aeroporto. E o dono Aham. dessa farmácia é um senhor já de uma certa idade, e um dia nessa entrada minha, lógico, chama atenção esse tanto de colar de coiseira que eu uso, né, e um dia ele falou para mim, falou: "Moço, você usa esses colar de ouro, esses colar misturado com prata, você não acha ruim misturar ouro e prata?" E eu falei: "Não, não, porque", aí ele falou: "Mas o valor é muito diferente". Eu falei: "Olha, pode ser realmente o valor,
financeiro é muito diferente, mas para mim, não é o valor financeiro que me faz usar isso, é o prazer de usar isso. Eu gosto de me ver enfeitado com essas coisas, então para mim, tanto faz ser ouro ou ser prata, eu uso tudo misturado, eu não uso pelo valor financeiro. Inclusive eu tenho algumas pulseiras que você vê aqui, ó, que é de osso, que eu compro lá nas tribos indígenas quando Aham, eu vou no Mato Grosso. Eu tenho muita pulseira também desse tipo aqui, ó, que eu compro aham. dos índios, porque eu gosto dessas coisas. Então, eu não sei nem explicar por quê, eu gosto, ponho. E aí aquela história que eu sempre falo também, né? Lógico que eu fui ficando mais velho, fui ficando mais exagerado, né? Que aí você pode ficar mais tudo, né? Velho perde até a trava na É, língua, né? Aí a gente tem fala o que direito a pensa tudo, mesmo, tem né? licença poética. E eu um dia comentei com o pessoal que me perguntaram: "E a Monsanto, eles não criam casos com você e tal?" Falei: "Não, eu às vezes até pergunto na empresa, quando a gente tem semestralmente, a gente tinha uma revisão de resultados e a gente fala sobre isso, né". Falei: "Eu sempre perguntava, nunca me criaram o caso". E aí o pessoal falou: "E o produtor?" Eu falei: "Olha, quando eu comecei, eu era mais comedido realmente. Aí eu tinha um colar, eu tinha uma pulseira, tinha um relógio e nada mais. Sempre tive o colar grande, mas era um. Uhum. Depois que eu fui inventando de pôr mais. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida. Primeiro, eu não abro mão da minha autenticidade nunca, em nada. Bacana, Então, você que bacana. me conhece, você sabe disso. Eu sou Isso mesmo. extremamente autêntico. Número 2, eu preciso aprender uma coisa. Eu tenho que adquirir conteúdo. Porque um cara que se veste tudo certinho, coloca joia e vai para o agricultor, tem que ter conteúdo realmente. Isso, há 38 anos atrás, tinha um peso diferente, né, Divino Ronaldo? Uhum, Então eu lógico. falei: "Eu aprendi a adquirir conteúdo". Por quê? É uma história também que aconteceu em Mineiros, num dos agricultores, que depois se tornou um grande amigo meu, mas a primeira vez que eu fui na fazenda, ele nem a mão Hã. me deu. Que Ele isso? nem estendeu ele não me estendeu a mão. Ele estendeu a mão para o rapaz que estava comigo, mas para mim não. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito conservadora, é o estilo dele, a gente tem que Aham, respeitar. Só que, como eu fiz a visita no campo e ele estava esperando o meu resultado, eu entreguei e ele nunca vou esquecer também, ele falou: "Olha, então espera lá, você está dizendo que esse milho vai produzir 150 sacos por hectare?" Falei: "É pelo menos isso". Eu avaliei várias partes do talhão. Ele tirou uma cadernetinha do bolso e falou: "Então tá, isso que eu quero saber de você". E escreveu 150. Quando eu colher, a gente volta a falar. E falou para o outro rapaz: "Se vocês quiserem tomar café, comer um queijo, tem aí na cozinha, pode ficar à vontade que eu estou indo embora para minha casa". Pegou a caminhonete, falou tchau para o rapaz, pegou na mão dele e não pegou de novo na minha mão e foi embora. aham. Muito bem. Quando ele terminou de colher, ele ligou para esse rapaz, que na época trabalhava em Mineiros e hoje ele trabalha em Rio Verde e é dono de uma empresa aqui. Ele Hã. virou para esse rapaz e falou para ele, falou: "Olha, eu quero que você traz aquele camarada lá, aqui na fazenda, porque eu fechei a colheita. Agora eu quero conversar com ele olho no olho". Aí eu Eita! fui, e ele não contou quanto tinha produzido, aí eu fui. E ele falou para mim: "Quanto você falou mesmo?" Eu falei: "Olha, eu disse para o senhor que ia girar entre 150 a 153 sacos por hectare na minha avaliação, mas existe uma margem de erro que pode ser 10 ou 10% para cima ou 10% para baixo". Ele falou: "É, eu produzi 157 ponto pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá". Aí eu suspirei, né. Tanto ele colheu um pouquinho mais até do que eu previ. Bom, daquilo para frente, Divino Ronaldo, pegou o ponto de um dia a gente ter se encontrado por acaso no Hã. aeroporto em Campinas, e quando ele me viu, lá quando você vai pegar a mala, tem a escadaria para você ir para a esteira Isso, rolante onde fica as isso malas, mesmo. né. Ele Aham. tinha descido antes de mim, ele já estava lá. Quando ele me viu, ele gritou o meu nome e foi e me abraçou dentro do aeroporto, na frente de Olha todo mundo que só, estava lá. que Então, assim, legal, cara. eu sempre falei: "A gente precisa adquirir conteúdo". Se você é Isso. exótico, quer se manter autêntico, é alguma coisa que você tem que fazer. E o que eu fiz para mim, que eu sempre tive como padrão profissional, pessoal, comportamental, eu sempre tive isso.
conteúdo. Eu preciso impressionar as pessoas mais pelo conteúdo do que pelo meu visual. Então é isso que eu botei Exatamente. na minha cabeça e foi assim que eu acabei me transformando talvez, né, como você diz, eu até acho bacana quando as pessoas me chamam de lenda, né, lenda viva. Domingão, Hã. Domingão só me chama de lenda viva, né. Domingão é uma figura, é Eu uma acho que é isso. outra Ah, lenda, né, é figuraça. outra É outra lenda. lenda, claro que é. Né, isso então eu acho bacana isso, porque significa que a gente conseguiu estar trazendo e deixando o nosso recado, o nosso histórico e o nosso legado, né. Eu entrevistei o Domingão, eu falei assim: "Você é uma lenda viva", ele: "Melhor do que ser uma lenda morta". É. É uma figura. O que que as Figuraça. pessoas podem esperar agora do Paulo Garolo pós-empresa? Olha só que interessante, né. Eu fiz a minha assinatura, né, da minha rescisão contratual no dia 4 de setembro. No Hã. dia 5 de setembro eu já estava viajando para aliás, eu viajei no dia 4, porque no dia 5 começamos, era 8h30 da manhã, a minha primeira palestra fora, já como funcionário não mais da Bayer, né. Aí eu já não era mais Uhum. funcionário da Bayer, mas eu fiz a palestra para o pessoal da Bayer, né. Hum. E foi lá na cooperativa dos holandeses, na Capal, lá em Arapoti, que eu fiz logo então eu nem senti. Saí porque eu já comecei logo no primeiro dia. Uhum. Eu saí no dia 4, no dia 5 eu já estava trabalhando de novo. O que o Garolo fez? Qual foi Hã. a posição que eu tomei, Divino Ronaldo? Então eu fiz uma associação colaborativa com uma pessoa sensacional que chama Éder Moreira, ele é dono de uma empresa lá no Mato Grosso, na região da BR-163, agora abriu outra estação experimental lá em Sapezal. A gente tinha uma boa amizade, porque ele fazia consultorias, faz ainda, né, para agricultores também, como eu também vou fazer a partir de agora. Ele também fazia, e muitas vezes a gente se encontrou nas consultorias, eu como funcionário da Bayer e ele como dono da Fitolab, a gente se encontrou em grandes grupos, como por exemplo, na Bom Futuro, na SLC, Uhum. no Grupo Scheffer, Grupo Mage. Então eu ia dar consultoria lá para a Bayer e ele também às vezes estava lá, e a gente se conheceu dessa forma. E quando ele ficou sabendo que eu estava me aposentando, né, na Bayer, ele faz parte de um programa, Divino Ronaldo, que a Bayer tem, que chama Orbia. Existem outras empresas que também têm esse tipo de programa, Certo. com outros nomes. E o que acontece? Você compra o agricultor ou o distribuidor, a cooperativa que compra produtos na Bayer, então cada produto comprado, cada compra feita, se você trocar a nota fiscal apresentar a nota fiscal dentro desse programa, você passa a adquirir pontos. Uhum. Para cada produto que você comprou, você adquire pontos, e à medida que você vai acumulando pontos, você pode trocar, ou por viagem, por alguma mercadoria que você queira, ou por consultorias de agroespecialistas. Então, quando Certo. eu saí da Bayer, eu fui, inclusive teve a reunião de despedida, né, para o Brasil todo, dentro da companhia, na qual eu fui anunciado como agroespecialista, que continuo trabalhando paralelo no Orbia, que é o programa da Bayer, né, que Uhum. tanto o agricultor quanto os distribuidores e cooperativas podem trocar por pontos que eles adquirem, né. E aí eu Uhum. me associei à Fitolab, por quê? Porque foi mais rápido. E o Éder, ele é um especialista em soja. E aí ele falou: "Eu preciso de Ah, uma tá. pessoa que tenha foco em milho. E eu também vou fazer pesquisa agora, gerar dados". Então eu sou hoje um colaborador pesquisador, hoje sim, eu sou um pesquisador, passo a atuar também na função de pesquisador. Estamos montando protocolos para a cultura do milho, mas eu estou trabalhando muito forte, Divino Ronaldo, na questão da visão de sistemas agrícolas. Até porque, eu vejo muito isso como uma necessidade para nós hoje na agricultura. Entender a agricultura como um sistema agrícola, e não culturas individualizadas. Eu sempre falo: "Deus não fecha a porta da soja lá em janeiro, fevereiro e abre a porta do milho". Não, é uma porta só. É Uhum. uma porta só. E a cultura da soja, ela interage com a cultura do milho, que depois também vai interagir Isso, com a sucessão, isso e mesmo, algodão da mesma forma, e feijão da mesma forma. Então eu isso mesmo. vejo que nós falamos hoje na agronomia,
É um termo que virou moda. Ah, sistemas agrícolas, virou moda. Então, Isso. qualquer um fala sistema agrícola, mas eu venho convocando o seguinte: a gente fala de sistema agrícola, mas não pensa em sistema agrícola de verdade. Porque se a gente pensasse de verdade em sistemas agrícolas, a medição da lucratividade, ela seria no mínimo anual e não por cultura. E não Ainda isso, hoje, o correto, agricultor correto. continua sendo orientado: "Ah, quanto que eu gastei na minha cultura de soja? Tanto. Colhi tanto. Uhum. Quanto sobrou?". Não é assim que se faz. Não, não é assim que se deveria fazer, na minha maneira de pensar. Por quê? É, e o Porque o milho que eu muitas vezes é a faço na sobra, soja né. impacta no milho. É lógico. Tem É, coisa que você faz na soja que vai impactar no milho, isso. tanto positivo quanto negativo. Se você errar alguma coisa na soja, você também pode impactar negativamente no milho. Por isso que eu acho que a rentabilidade, ela tem que ser vista no sistema. Agora, Uhum. ah, esse ano eu fracassei mesmo, foi no milho. Bom, então você vai pôr a lupa, mas não é na rentabilidade. Você vai pôr a lupa no milho, é nos manejos. Aonde eu errei? É outra Isso, coisa. Você entendeu? Então, uma entendi. coisa é eu ter uma avaliação técnica por cultura, isso beleza. Mas Uhum. a rentabilidade da área, ela tem que ser vista na forma de sistema agrícola. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar fazendo trabalhos e sempre vão estar focados na cultura pontual, e eu acho que isso não funciona legal, Divino Ronaldo. Você que está nesse novo estágio da vida, vou te fazer uma pergunta, acho que ninguém fez ainda. O Paulo É, Garolo saiu da Bayer, mas a Bayer já saiu é. do Paulo Garolo? Não, não, não saiu. Eu me flagro, né, fazendo às vezes alguma coisa. Mas assim, eu estou aberto hoje, eu trabalho hoje, né, até a empresa que eu estou como colaborador é a Fitolab, do Éder Moreira, que é Aham. lá no Mato Grosso, na região de Sorriso, né. O meu telefone continuou o mesmo, a Bayer inclusive, ela achou, olha, foi muito legal essa atitude da Bayer. Eu falei para a Bayer, falei: "Gente, vocês podiam deixar o meu telefone comigo, porque é um número que eu estou conhecido em todo lugar. Ah, eu vou Uhum. mudar o número, vou ter que começar também nisso tudo, já me tiraram tudo os meus trabalhos, eu tive que entregar tudo, não pude tirar nada. Agora o Aham. telefone também". Aí o pessoal achou por bem que fazia sentido isso, me mantiveram com o número, então meu número de telefone não mudou, o meu e-mail sim, né, vou publicar inclusive essa semana o meu novo e-mail, né, que vai ser garolo.fitolab@gmail.com, então esse mudou, e Como é eu que continuo escreve o aberto. Fitolab? Me conta aí. Ah, é o F-I, Ah, aí espera T-O, aí, é Garolo, Garolo com 2 isso, Ls, Garolo com ponto, 2 Ls, ponto, Fito Fito, Lab, L-A-B, mudo, L-A-B ah, mudo, arroba certo, gmail.com. gmail.com, legal, cara. Esse vai E ó, ser meu novo e-mail. é Isso isso mesmo, mesmo? é isso aí mesmo, meu amigo, Olha aí. certíssimo. É, para quem assistiu o garolo.fitolab@gmail.com. vídeo, tem tá aí no vídeo o novo Legal, e-mail. obrigado, Garolo, viu. sua palestra deve estar valendo uma grana, né, cara? Eu uso uma tabela que a própria Hã. Fitolab tem junto com o Orbia. E é óbvio que aí você tem, às vezes, alguma negociação específica com cada, porque olha só como é legal, né, Hã. recentemente eu aceitei, por exemplo, hoje mesmo, né, de manhã, na parte da manhã, eu estou fazendo um acerto com uma empresa que está me levando por um período, eles querem um período mais longo, até para associar um pouco mais. Ele falou: "Sabe por quê? Você vem, você faz uma bela de uma palestra, daí E acabou, vai você vai embora. embora". Não, eu queria que você pudesse estar mais vezes com a gente, uma análise no campo, beleza? Então você tem valores que você vai ter que ir fazendo à medida que as coisas vão acontecendo. Eu vou gravar podcast, eu vou gravar videocast, que eu já fiz isso para uma empresa sem Aham. receber. Eu fiz isso já para uma empresa no sentido de ajudar em biológico, porque eu sou muito fã né, eu fui talvez uma das primeiras pessoas que levantei de novo a bandeira do biológico no advindo da cigarrinha do milho, e eu Legal. desde 85, desculpa, desde de 2015, que quando começou de novo, eu já levantei a bandeira da Bovéria. Então assim, aí empresas às vezes me pede, a Bayer mesmo, eu como funcionário da Bayer, eu deixei lá dentro
mais de 200 videoaulas. Eu tenho muito mais do que 200 videoaulas, fora os Uhum. programas, fora o Impulso Bayer, tem um monte de coisa, está tudo lá. Então esse é outro, vamos dizer, outra ação no meu portfólio que eu vou começar a fazer, porque às vezes uma empresa quer fazer um treinamento, bom, Uhum. mas não vai ter jeito de ser presencial. Eu preciso de um material que o meu consultor, ele coloca lá no carro e ele não precisa ver, ele ouve. Isso é um podcast. Ah, ele vai fazer Isso. uma visita lá no cara para atender uma situação, ele pode ouvir um podcast do Garolo explicando sobre aquilo. Chega lá, está na cabeça dele, né? Porque é muita coisa, né? Agronomia, você sabe, você Uhum. está aí todo dia entrevistando, é uma loucura, Sim. né? É uma atividade cheia de coisas. Então, eu vou ter muito, dentro do meu portfólio, eu pretendo fazer tudo isso, conteúdos específicos, né? Estou desenvolvendo aqui um conteúdo para uma universidade que me pediu, específico, um conteúdo técnico sobre inseticidas, né? Então a gente vai desenvolver, sabe, Divino Ronaldo, vários tipos de trabalho. Aí tem uma tabelinha que tem os preços, né? E eu vou estar trabalhando nessa função, continuando a minha função, que eu mais gosto, que é realmente de compartilhar conhecimento. Eu gosto muito de fazer isso, né? Eu nem faço tanto pelo dinheiro. Obviamente que isso faz parte do Uhum. processo, ninguém vive de Lógico, brisa, né? lógico. Não. Mas não era por isso exatamente. Então, essa semana passada, né, eu estava lá em Rondonópolis, olha outra que aconteceu, É. e um colega meu, ex-Bayer, né, me ligou: "Garolo, eu estou precisando de uma informação assim, assim, assado. Eu tenho que É. fazer, requisição lá de ou você pode me dar uma dica aqui pelo telefone?". Aí eu falei: "Não, meu amigo, que é isso? Vou te dar uma dica pelo telefone". Mas como muita gente fala, dica do Garolo não é dica, é um podcast. E eu falei com ele mais ou menos uns 20 minutos sobre o assunto. Quando É. eu terminei, ele virou para mim e falou assim: "Garolo, eu vou te dar um feedback". Falei: "Fala, meu amigo, se você continuar assim, você vai morrer de fome. Você tem que pôr preço. Eu fiz uma perguntinha para você desse tamanho. Você me entregou, assim, de mão beijada, uma aula, cara. Isso tem que ter preço, Garolo, senão você não evolui". Eu falei: eu nunca pensei por esse lado". Ele falou: "Alguma vez você foi num médico no qual você falou: 'Ah, doutor, eu vim aqui porque eu estou com uma dor, mas eu nem paguei'. Você foi atendido?". Eu falei: "Não". "Pois é. Você é um médico de planta, meu amigo. É Como isso que você mesmo. dá as coisas tudo gratuita para as pessoas, você não vai andar". Então, você sabe, tem hora que a gente fica até em parafuso, né, sobre isso, porque a gente não É. sabe nem como agir. Você fica até amarrado, você não sabe nem como agir, né, qual é o melhor jeito de agir. Mas eu vou estar aí, viu, Divino Ronaldo, com vocês sempre. Você, toda vez que você me convidar, eu faço questão de participar do teu programa, viu? Levar informação, que eu vejo o teu carinho pela agricultura, eu vejo a tua intenção de realmente aprimorar o agricultor que ouve você. Eu te conheço, né, eu te conheci naquela época ainda que a gente estava fazendo o pré-lançamento da Intact Extend, né, Isso que eu mesmo, fazia foi isso parte mesmo, também foi. daquele processo, foi quando eu te conheci e vi o teu interesse pela agricultura, você firme, e o seu programa é um programa muito legal que o agricultor realmente gosta de ouvir. Então você pode contar sempre comigo, que toda vez que você me Obrigado, convidar, eu cara. puder participar, eu vou estar participando com você, viu? Pra gente finalizar, eu já tô com o dobro do tempo aqui, logicamente que para o rádio não vai tudo, né, para o podcast vai, para o YouTube também, mas para terminar, Aham. o papai Garolo, o vovô Garolo vai ter mais tempo para a família agora? O esposo Garolo Olha, eu eu tenho princípios de vida que são hã, muito meu, né, muito meu. Essa semana passada eu coloquei no Instagram um dos princípios que eu sempre falei, e o padre, Fábio de Mello, é, eu às vezes sigo o Instagram, às vezes eu sigo ele, né, então vem lá aham, já para mim, e ele falou exatamente o que eu sempre falei a respeito de um versículo bíblico, aonde diz assim: "Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo". E eu é, sempre falei para as pessoas: "Se eu não amar a mim mesmo, eu não consigo amar o próximo". A exatamente. frase, ela está invertida, mas o sentido está correto, amar ao próximo como a si próprio.
Se eu não tenho amor Uhum. próprio, como é que eu vou amar o próximo? Eu não consigo. E até mesmo eu não consigo me fazer ser amado. Então, eu sempre falei isso. E agora, recentemente, eu peguei, e aí eu, como fala isso, a gente pega o Insta e multiplica para as pessoas, né? Eu Uhum. repliquei, eu repliquei Replicou. a mensagem do padre. Mas por quê? Porque eu tenho os princípios. E quando você me perguntou do meu tempo, o meu princípio de tempo, eu sempre falo isso na minha casa. A minha briga é essa, né? Porque meu tempo é muito curto sempre, sempre muito Uhum. curto. Mas eu sempre digo que o tempo deveria ser medido por qualidade e não por número. A Não por gente quantidade, continua né? por quantidade, a gente continua medindo o tempo por minuto, por hora, por segundo, que Aham, é a unidade, né. Mas a aham. gente deveria medir o tempo por qualidade. Eu falo muito isso com a minha esposa, né, porque ela, você imagina, ela briga muito comigo, ela vive brava comigo, porque eu não paro, né. E eu sempre falo: "Olha só, cada vez que eu chego de viagem, se ao invés de você trazer toda essa amargura, a gente fizesse de conta que está tudo bem, fôssemos jantar fora, fôssemos tomar um vinho, aquelas 2, 3, 4, 5 horas que a gente teve junto, iam ser inesquecíveis. Ah, com Mas quando a certeza. gente transforma essas 4, 5 horas em reclamação, em Em discussão, cobrança. cara, você pode ficar uma semana, é uma semana de inferno. Então, assim, sabe, não é como você falou, a quantidade, mas sim a qualidade. Então, meus netos, meus filhos, eu estou aqui na casa da minha filha, né, em Rio Verde, e as minhas Aham. netas estão falando aqui para mim que não é para eu ir embora. Eu falei: "Não, daqui a pouco seu pai vai me jogar daqui do prédio, né, porque eu fiz aqui de grátis, né, então daqui a pouco ele vai me jogar daqui de cima, né". Então a netaiada gosta, mas é assim, eu tenho que ir, eu vou, eu tenho que viajar, eu viajo quando eu estou de volta. Agora todo dia eu mando bom dia para toda a minha família, para os meus amigos mais próximos, você sabe disso Eu inclusive. recebo todos os Raramente eu dias. pulo. Eu raramente pulo. Quando eu pulo é porque eu estou a 1000 por hora em voo, em conexão, aí às vezes não dá tempo. Mas é raro eu pular um dia sem mandar bom dia para os meus amigos de coração e principalmente para minha família, né. Então todo dia eu faço isso para minhas netas, para os meus netos, né. Todo dia eles recebem, pelo menos na forma digital, mas recebe lá a figurinha do vovô, né. E eu Legal. tenho 9 Garolo, netos, hein. rapaz, cara não brinca serviço não, viu. Não, Garolo, não. cara, é assim, para mim é um privilégio ter esse tempo para conversar com você. Nós não falamos de cigarrinha, não falamos de Não, de nada disso, mas nós nada. falamos de coisa Exato, muito mais valiosa, muito mais preciosa. Falamos da sua vida, falamos desse ser humano tão especial, tão valoroso que você é e que eu prezo tanto. Eu obrigado, te agradeço obrigado. extremamente, meu amigo, por ter compartilhado esse momento comigo, com a minha audiência. Esse vídeo vai ficar, esse podcast vai ficar, eu tenho certeza que muita gente vai gostar, vai comentar com a gente. Que E, legal. cara, obrigado, obrigado, viu. Daqui Eu a que pouco a gente agradeço. vai falar de novo de milho, de cigarrinha, daquela coiserada toda. Um Já, abraço já. para você, Isso brigadão. aí, viu. Eu que agradeço, meu amigo. Um abraço para você e para todo o pessoal que está te ouvindo, viu. Eu tive o privilégio, gente, de conversar, de dividir, compartilhar com vocês essa prosa boa, esse tempo bom com Paulo Roberto Garolo, meu amigo Garolo, que eu prezo tanto essa amizade por ele. Realmente, todo dia ele manda um bom dia, ele manda uma mensagem, e isso não tem preço. Ele é o Papa do milho no Brasil. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa o gostei, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas também e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.